A doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui quem vos fala, o presbítero Raimundo, da Igreja Jesus Graça e Verdade. Paz vos seja multiplicada. A palavra do Senhor, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Eu vou ler aqui para vocês agora, nessa hora, e narrar o que acontece, para a glória do Senhor Deus. Mas agora, diz a palavra, Cristo ressuscitou dos mortos. Então, mas agora já aconteceu. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, como todos já sabem. E foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, é o primeiro a ser ressuscitado dos mortos. Ele é o primeiro. E os demais que descansam no Senhor no dia de hoje, glória a Deus, ainda não foram ressuscitados. Estão aguardando a vinda do Senhor. Bem-aventurado aquele que desde agora, diz o Senhor, descansam ou dormem no Senhor. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo é o primeiro, já aconteceu. Falta os que estão mortos, que estão dormindo, os que estão descansando, porque morreram no Senhor. Isso nós vemos aqui nesta hora. 21. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aqui, a morte veio por um homem, chamado Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus seja louvado. 22. Porque assim como todos morrem em Adão, então quem morreu e quem morrerá ainda sem reconhecer Jesus Cristo, sem ser evangélico, não adianta inventar que é assim mesmo. Porque assim como todos morrem em Adão, então quem não tiver reconhecido Jesus, certamente não terá perdão, não terá misericórdia, não poderá entrar no reino de Deus. Lembrando que a porta é estreita e ela nunca foi larga. Continua estreita e é estreita até o fim. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Assim também todos serão vivificados em Cristo, ou seja, ganharão vida em Cristo, serão vivificados outra vez, e é dessa vez para a vida eterna. Por quê? Porque quem nasce em Cristo, quem morre em Cristo, nunca mais morrerá. Aleluia. 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, os que primeiro morreram em Cristo, os que primeiro estão servindo a Cristo e já morreram. Esses são os primeiros. Eu que hoje vos falo, se eu morrer, então eu ressuscitarei primeiro. Isso, primeiro do que os que estão vivos. Porque os que estão vivos não precisarão ressuscitar. Como está escrito, nem todos verão a morte, né? Amém? Isso. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Primeiro os que morreram em Cristo, antes da vinda dele. Como está escrito, né? Bem-aventurado aquele que desde agora morrem, descansam no Senhor. Aleluia. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. O Senhor vindo hoje, os que estiverem servindo ao Senhor de inteiro coração, esses serão arrebatados, como num momento, diz o Senhor. Esses não precisarão de ser ressuscitados. Por quê? Porque não morreram. Viu? Se o Senhor vir agora, todos e todas que estiver servindo ao Senhor serão arrebatados nos céus, juntamente com as primícias, que é aqueles que morreram em Cristo Jesus antes da sua vinda. É isso que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Porque nem todos morrerão. Glória a Deus. Nem todos morrerão. Eu aqui nessa hora que prego para vocês,
Se o Senhor vir nessa hora, ele me leva, e não somente a mim, mas leva também a todos quantos estiverem servindo ao Senhor de inteiro coração. E tem que estar na verdade mesmo para poder subir. Porque se houver engano no meu coração, se houver mentira na minha boca, se houver alguma impuridade em mim, certamente não subirei. Assim também, igualmente, diz o Senhor, todos aos demais. Porque para servir o Senhor tem que ser reto de coração, tem que ser justo, tem que ser perfeito, diz o Senhor, como o Senhor é perfeito. Ok? O Senhor é perfeito e a sua benignidade dura para sempre. Depois que tudo isso acontecer, olha só, o arrebatamento. Primeiro, os que morreram no Senhor estão enterrados hoje. Ainda não aconteceu, vai acontecer ainda. Então aqui nós vemos os que morreram no Senhor, os que morreram servindo ao Senhor. Você imagina aí alguém que você conheceu servindo ao Senhor no Evangelho? Eu disse no Evangelho, tá? Fora do Evangelho não há salvação, não. Não se deixe enganar, diz o Senhor. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso. Olha aí, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, os primeiros que morreram em Cristo, os primeiros evangélicos, os que já estão descansando no Senhor, enterrados no chão, né, na terra. Por quê? Porque eram pó né, eram terra e a terra voltaram. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então você vê, depois os que são de Cristo na sua vinda. É no dia que Cristo vir, é que os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É no dia da vinda dele. No dia que o céu for aberto, o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens. E diz o Senhor, todos os olhos o verá, todos os olhos verão o Senhor vindo nas nuvens. Todos os olhos, até mesmo aqueles que já morreram, até mesmo aqueles que traspassaram o Senhor, lembra? Até eles, até os olhos deles verão o Senhor. Isso é para você ver que vindo o Senhor, acabou-se o mundo, acabou-se tudo, ninguém vai ficar mais na terra. É isso aí, porque os céus e terra será enrolado como um jornal. Não se esqueçam disso, amados. Quem está firme, continua firme e tendo sempre cuidado para que não caia, diz o Senhor. Então, depois que o Senhor vir nas nuvens, tudo que há no céu cairá. Isso, tudo será queimado, tudo será destruído. Por quê? Porque o sal da terra, que é o povo de Deus, foi tirado. Se o sal for insípido, para nada mais presta. Tirou o povo de Deus, para que mais que vai servir a terra? Para quê? Lembra também dessas palavras? Então, depois que o Senhor vir, não vai ter mais o dia próximo. Não vai ter um dia depois. Não. Não existe um dia depois da vinda de Cristo. Isso não existe. Isso é invenção imaginária. Pessoas sem conhecimento. Porque vindo o Senhor, nada mais ficará. Será tudo destruído. Lembram de Sodoma e Gomorra? Quando veio os dois anjos do Senhor? Prestem atenção nas minhas palavras. Porque quando veio o Senhor e os seus dois anjos, o Senhor tirou depressa a Ló e ao que era seus. Ló, esposa e duas filhas. A esposa olhou para trás, ficou. As duas filhas seguiu com ele. Mas quem é que tirou eles? Certamente foi os dois anjos do Senhor que pegou na mão dos quatro e saiu levando eles rapidamente, porque era sem demora. E quando isso aconteceu, assim que foi tirado Ló e as duas meninas, o que aconteceu? Foi tudo queimado.
pelo fogo. Assim também será depois da vinda do Senhor. Tirando os filhos do Senhor, tirando os filhos de Deus, certamente essa terra será destruída. Porque para isso mesmo, diz o Senhor, ela está reservada. Assim que acontecer isso que eu estou falando aqui nessa hora, olha o que virá depois. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, falando de Jesus. E quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Assim que acontecer isso, é o fim. E quando é que vai acontecer isso? Assim que o nosso corpo for revestido de glória, porque a gente morre e o nosso corpo, para subir, tem que ser revestido de poder, de glória, porque senão não poderá entrar no reino dos céus. Não poderá entrar nos céus. Por quê? Porque carne e sangue lá não entra. Ok? Então você vê que quando a gente for revestido, quando a gente subir aos céus, ali foi aniquilado quem? O império, todo império, e toda potestade e força. Lembra que o último inimigo que terá que ser vencido é quem? Né? Lembra quando a gente é revestido de poder? Segundo a palavra do Senhor? Onde está tu, ó morte? Onde está tu, ó? Então a morte foi aniquilada quando o nosso corpo for revestido de poder, segundo a palavra do Senhor. Não esquece isso não. E muita gente deixando ser enganado por qualquer tipo de palavra bonitinha, por qualquer homem, por qualquer mulher, qualquer menino, qualquer menina. Muitos sendo enganado. Mas por que sendo enganado? Porque estão deixando ser enganados. Não aceitando a verdade só para ficar de acordo com o homem, segundo o seu bel prazer. Só para não ficar se opondo. Porque a gente tem que se opor contra tudo que é errado. Isso, porque o inimigo, o anticristo, ele virá se opondo contra tudo que se chama Deus. Aleluia. Gravem isso. Assim também nós temos que se opor tudo quanto é mentira, que isso não haja em nós. Tá bom? E tem muitos aí achando que está permanecendo na verdade e deixando ser enganado. Todos esses que se deixam ser enganados, a ira do Senhor virá sobre eles. É isso aí. A ira do Senhor virá sobre todos quantos se deixarem ser enganados. É assim como o pai fica em inteiro desagrado quando o filho se deixa enganar por alguém, o Senhor também. Vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes que se deixam ser enganados por homens. Amém? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aquele que recebeu o evangelho, ele vai receber igualmente, do mesmo jeito que me foi enviado o evangelho. Todos que pregar o evangelho têm que pregar como eu prego. Sempre é verdade. E eu também, a todos que pregam a verdade, porque veio de Deus, eu também vou pregar a mesma coisa. Lembrando que o Espírito é o mesmo. Se houver engano, os dois que estão sendo enganados estão com o mesmo Espírito. Tanto aquele que ensina, como que há também aquele que está acreditando na mentira, no ensino mentiroso. Todos os dois receberão a ira do Senhor. Mas a palavra continua ainda dizendo aqui no versículo 1. Também vos notifico, irmãos, também vos faço saber, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, que já vos tenho dito, que já vos tenho falado, o qual também vocês receberam, e no qual também vocês permaneceis, pelo qual também sois salvos, o mesmo evangelho, pelo qual também sois salvos. Então você vê que tudo que Paulo aqui
aprendeu, que o Senhor Jesus ensinou ele, como também a mim, eu sou salvo por ele, pela verdade. Ó, e vocês também que me ouvem aqui nessa hora, olha, pelo qual também sois salvo. Você também é salvo. Mas tem uma condição aqui, amados e amadas, pelo qual também sois salvos, se você, se o retiverdes, se o guardardes, se você pregar, se você fazer, se você cumprir, se você obedecer do mesmo jeito ou tal como vou-lo tenho anunciado, ou como vou-lo tenho ensinado, ou como vou-lo tenho falado, dito. Se não é que crestes em vão, se você está crendo em outras palavras, se você não tem fé mesmo, você não está fazendo o que eu estou ensinando, isso é em vão. Então, essa a palavra. Se não é que cresces em vão. Então, você tem que crer que é assim mesmo como está ensinado. E não adianta você querer aceitar pregações bonitas de pastores e pastores só para agradar eles, só para ficar no ministério deles, porque o ministério deles é bonito, tem cadeira disso, tem poltrona, tem lanche, tem canta, né? Dá parabéns para você, faz isso, faz aquilo, usa calça, usa vestido, usa não sei o que mais lá. Lá eu posso isso, lá eu posso aquilo, lá eu não posso isso. Não se deixe enganar. Do modo que a palavra de Deus diz, assim você deve obedecer, assim você deve guardar, porque senão virá o Senhor, como está escrito, em uma hora que você não sabe, e você será deixado para trás. Assim também a vinda do Senhor será como em Gomorra, né? Lá em Sodoma e Gomorra. Lembra? Foi só tirado o povo de Deus, que ali representa ali um homem, né? Ali representa quem? Só Ló, porque Ló era varão justo. Então você vê que assim que Ló foi tirado, desceu fogo na terra dos céus. Desceu fogo dos céus e destruiu a tudo. E está lá para exemplo de todo homem e de toda mulher, de todo menino e menina, para que nós venhamos a crer na palavra de Deus mais. Lembrando que Sodoma e Gomorra não ouviram a palavra de Deus, porque se houvessem, diz o Senhor, eles estariam firmes até hoje. E vós que hoje me ouve, acautelai-vos que ninguém vos engane. Paz vos seja multiplicada.